Então a banca faz a avaliação do currículo, né, e vê os que têm condição dentro do regulamento que existe para ser aprovado em termos curriculares e se encaminha os outros para fazer o concurso. O concurso nós introduzimos desde o último concurso também uma avaliação clínica. Então se apresenta um caso clínico para ser avaliado. Então além da prova teórica tem a parte clínica, depois vai haver uma avaliação oral em que se discute a prova e o caso clínico com o candidato e se vê mais, avalia o conhecimento geral dele dentro da especialidade, né? O próximo concurso, então, vai ser nos dias 16 e 17 de setembro em Recife. Não sei se tinha mais alguma informação. Tá bom, então, vista disso, vamos ver o que surge, proposta, essa questão toda. Vocês querem permitir então? Chico. Acho que é uma coisa legal que tem a ver com o que o Luiz falou hoje de manhã e que tem a ver aí com o que a doutora Amélia e a Sônia falaram. Acho que a gente se defronta com duas opções interessantes. Primeiro, que a gente tem que se organizar, é discutir, o Luiz falou, acho que teve a discussão, né? Mas acho que as opções de organização são de dois tipos diferentes. Então, acho que ficaram patentes na apresentação da Sônia e da doutora Amélia. Como é assim, nós vamos continuar nos organizando informalmente, né? Ou seja, nós vamos continuar fazendo os cursos do grupo tal, o curso do grupo Y, né? Ou nós vamos nos organizar da forma como a Sônia falou, formalmente. Aliás, assim, a forma que a Sônia apresentou, para mim, né, eu sou extremamente institucional, é muito simpático. E é assim, eu acho que a formação se faz na universidade, né? Certo ou errado, é ela que vai ir. Né? Eu acho que a formação se faz através, ela é avalizada através de entidades associativas, né? E ela é feita através de entidades de classe. Né? Então, acho assim, se pudesse juntar alguma coisa, eu acho assim uma coisa interessantíssima. O CRM não nos reconhece como especialidade. E a APM nos ignora. Né? Nos ignora. Eu acho ótimo. A APM tem um departamento que é de medicina aeroespacial. Mas não, agora ela está reconhecendo. Não, mas nós não temos a APM. Ela reconhece aqui, ó. Reconhece. Não, mas nós não temos departamento não, da APM. Não, como departamento? Não. Mas está aqui, ó. Não, mas o requerimento, a requisição do título é feita dentro federal. Não tem um departamento de psiquiatria infantil. Quando o Luiz fala assim, nós estávamos em fórum de discussão de médicos, para mim, fórum de discussão de médicos é a APM. Né? Tipo assim, quando se faz reunião clínica dermática, não existe isso. Isso que ele está falando é verdade. Né? Ela só reconhece aqui. Exato, exato. Então, o que eu estou falando é que eu acho que assim, esse momento, se nós nos organizar, é exatamente uma postura de encruzilhada. Nós vamos continuar sendo informais e alternativos, ou nós vamos nos decidir a ser formais e não alternativos. E aí eu trago então uma lembrança interessante. A maior briga desses últimos anos foi primeiro a homeopatia e depois a acupuntura brigarem para serem formais e não alternativos, e serem reconhecidas pela AMB e criarem um departamento dentro da PM. Né? Então eu acho que isso é interessante. Né? Então eu acho que essa é a opção nossa. Nós vamos decidir a continuar alternativos cada vez mais, ou nós vamos virar acadêmicos. Eu acho que essa é a opção. Acho que esse é o A PM já reconhece aqui porque ela é associada, né, as duas, mas não tem o departamento de psiquiatria infantil, lógico, não tem. Porque também não existia nem pelos. Acho que não houve a solicitação também. Porque eu acho que nós aparecemos na medida que nós solicitamos. Não, então, mas a BNEG é para isso, né? Exato, talvez seja esse o caminho, não sei. Então, à medida que o conselho reconhecer, pode-se solicitar no departamento de medicina um departamento de psiquiatria infantil. Lógico. Tem que ser uma reunião para dois, dentro do salão um mês, mas tem dois e tem licença formal. Eu já acho que foi muito importante nós nos reunirmos. Porque estava comentando com a Sônia que a nossa aflição, sempre mesmo dentro da BNET, era um número pequeno de psiquiatras infantis que estavam lá dentro trabalhando associativamente.
E eu acho que é muito importante que a gente possa fazer essa aproximação e essa união e termos mais força, porque é evidente, quanto mais a gente puder trabalhar junto, melhor. E eu acho que essa ideia de se criar um departamento de psiquiatria infantil dentro da APM, eu acho uma coisa fundamental, porque é uma forma da gente começar a ser reconhecido como especialidade também. É uma forma de debate. Como forma. E no momento é pela BNF, não tem, né? Foi ela que fez todos esses passos. Não sei se vocês falam mais otimista agora, né? Existe, né? Eu acho que é mais resistível na medida que vai aqui. Eu queria ouvir um pouco do Luiz. Você de manhã você jogou uma ideia. E daí eu falei, então vamos deixar para de tarde. Então agora, quando você falava uma coisa, você falou, chegou de tarde, você falou a gente precisa se organizar, se associar, não necessariamente via BNEP. O que eu quis dizer é o seguinte, não no vetor necessariamente a BNEP. Acho até que não. Porque a BNEP, ela reúne profissionais de outras áreas. Fono, fisio-TO, professor, psicólogo, médico, dentista, todo mundo. Quer dizer, posso vir. Porque ninguém se inscreveu ainda. Na hora que se inscreveu, eu falei dentista em função do que a doutora Amélia comentou, né? Deve ter aflorado por aí. Dentistas infantis. Agora, o que eu acho é que eu vou retomar a ideia da experiência da comunidade. Quer dizer, existe a BNEP, e a BNEP tem a sua função, ela tem uma importância que é inegável, mas falta exatamente uma situação que, na minha opinião, seria a possibilidade de tornar isto factual, de haver, não sei por que título, dentro da BNEP, ou junto com a BNEP, ou nós, um grupo que pudesse reunir exclusivamente psiquiatras da infância. Essa que seria a ideia, porque isto daria uma possibilidade de podermos discutir e caracterizar a identidade que pretende ser a nossa. Veja, eu acho isso muito válido, aprovo essa ideia muito boa. Eu acho que já está maduro para a gente começar realmente a ter esse ponto. Agora, eu acho que isso tem que ser um reforço dentro da ABNEP, não estou dizendo que tem que ficar exclusivo na ABNEP. O temor que eu tenho é que ele possa esvaziar um pouco a participação psiquiátrica dentro da ABNEP. E é isso que eu acho que não deve acontecer. Eu acho que a gente deve reforçar o grupo psiquiátrico dentro da ABNEP, que é uma necessidade. Nesse sentido, eu acho interessante, assim, o que nós estávamos discutindo quando a gente tentou organizar, né, isso aqui. Eu e o Jacques somos da diretoria atual do Batista Paulista, da BNEP. E a ideia é que isso esteja dentro da BNEP, assim, seja tipo o nome que eu daria seria um comitê de psiquiatria ou setor de psiquiatria infantil da BNEP. Seria pegar esse PI da BNEP, né, e fazer... Os neurologistas têm um grupo deles. Como eles têm um grupo muito forte. E fica muito claro isso, todos os congressos da BNEP são congressos predominantemente de neurologia. E de outros. Inclusive porque a neurologia tem laboratório. A neurologia tem dinheiro. O carro-chefe da BNEP sempre é a neurologia. Quem puxa. Porque quem tem grana. Eu acho que a gente, enquanto um setor de psiquiatria, podia até trabalhar esse outro aspecto. Por que os laboratórios nos ignoram, né? A gente precisa ir atrás do laboratório. Por enquanto. Não, eu acho que eu discordo um pouquinho do Maurício quando ele fala que o nosso problema é que nós não temos dinheiro. Eu acho assim, que nós temos exatamente o mesmo tempo de existência da neuropediatria. Aliás, elas são duas especialidades cisgêneres, zigóticas por um gênero. Eu acho que a diferença é que primeiro a neuropediatria se organizou, a psiquiatria não o fez. Segundo, a neuropediatria não brigou, coisa que a psiquiatria infantil fez de sobra. E em terceiro lugar, eu acho que a neuropediatria conseguiu criar uma massa crítica. Ela conseguiu criar uma massa crítica que foi gente, graças a mil coisas que não cabem a serem discutidas, mas ela criou gente,
Então, quando hoje a neuropediatria vai discutir título de especialista, ela fala assim: nós reunimos os 8 professores titulares das maiores faculdades de medicina do Brasil pelos concursos. Né? Então, ela conseguiu ter 8 professores titulares dentro das faculdades de medicina, que nós não conseguimos. Né? Então, eu acho que o dinheiro vem em decorrência disso. Né? Não é só aqui que os laboratórios não quiseram vir. Os laboratórios não bancam nada para a gente. Né? Por quê? Porque simplesmente nós não somos médicos. Né? E eu acho que a questão é, de novo, a mesma coisa. Eu acho que a questão, Maurício, é se nós vamos nos organizar informalmente, que eu acho bárbaro, ou nós vamos nos organizar formalmente. Eu acho que o problema, para mim, né, eu acho que a Rosa colocou isso de manhã muito bem. Existem 2 questões. Uma é que raio de psiquiatra infantil eu subo. Isso é uma questão minha. Eu vou resolver comigo, com o meu psicoterapeuta, com tudo aqui. E a outra é o que é psiquiatria infantil no Brasil. Isso é formal. Como ela falou, precisa o MEC concordar, precisa a MB concordar, o CFM, todo mundo concordar. Então, eu não sei, eu vejo um caminho meu, né, pessoal, assim, que eu imagino viável, é trabalhar em uma instituição. Eu queria só fazer um parênteses assim, talvez vocês não saibam que dentro desse convênio, a Associação Brasileira de Psiquiatria considerou a ABNEP como departamento de psiquiatria infantil dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tá? Então, quer dizer, o ponto é a gente conseguir fazer essa convergência, entendeu? Mas a senhora veja, tem uma questão que é muito complicada, e acho que, lógico, a ABNEP fica sendo citada porque ela é a coisa mais importante do mundo. É o único referencial que nós temos é a ABNEP. A gente acaba citando porque ela é o único referencial. Mas, por exemplo, é um problema sério quando a gente tem um congresso. Né? Porque o congresso da ABNEP se divide em atividades médicas e não médicas. As atividades médicas são eminentemente neuropediátricas. E as atividades psiquiátricas são não médicas. Né? Isso foi conversado com o Jacques muitas vezes, foi conversado com o Maurício. Tudo bem, agora, eu vou te dar o exemplo, por exemplo, do Congresso de São Paulo. Eu não sei, o de Blumenau já escapou desse esquema porque teve uma outra presidência. Mas no Congresso aqui de São Paulo, eu ajudei a organizar, naquela época eu era secretária-geral, né? O presidente era o Saul. Quer dizer, se tentou fazer atividades proporcionais para o grupo psiquiátrico, para o grupo neurológico e para profissões afins, na mesma proporcionalidade, entendeu? Dentro da programação do Congresso. Nós vamos ter um outro Congresso, eu queria dizer aqui para vocês, já anunciar que alguns acho que não estão sabendo. Houve o Congresso Latino-Americano, agora no Paraguai, né? E eles me encarregaram de organizar o próximo Congresso Latino-Americano de Psiquiatria Infantil no Brasil. Então eu vou precisar muito da colaboração de vocês para a gente fazer um belíssimo congresso em psiquiatria infantil no Brasil, provavelmente em São Paulo, dependendo dos recursos que a gente possa ter em termos de auxílio dos laboratórios, do governo, etc., para que a gente realmente possa realizar. Vai ser em 95, né? Vai ser A Sônia quer falar, mas eu queria rapidinho dar um feedback para o Chico do Congresso Paulista que houve. Ah, tá. Mas só para esse paulista, houve participação de psiquiatria da infância. Por exemplo, a mesa de psicose da infância que vocês estavam, com o senhor Marcos, a mesa de autismo que e de DM. E a mesa de DM. Não, só para colocar, acho que talvez a questão que você está colocando é caracoles. Afinal de contas, entre a neuro e as psicos, onde a gente está, que é a pergunta que começou ontem à noite e que ainda não está respondida, o embleminha lá do Pilorito. E eu acho que tem uma segunda pergunta quando você coloca da formalização. Quem tem sido a ABNEP nessa massa crítica pequena? Quem tem sido a ABNEP até hoje para as pessoas que se consideram psiquiatras da infância? Todos estão nela? Todos quatro? É a Sônia, depois o Raul, depois o Guarda. Guarda a palavra para o Luiz. Eu fiz um portinari da fala do Luiz. Então, espera um pouquinho só.
Então, ó, fica Sônia, Raul e Luiz de Loreto. Obrigado, você não perde um pouco o contexto. O que o Luiz explicou, que eu fiz uma representação gráfica aqui, presta atenção, Luiz, que vai entrando junto aí. Luiz, vai tomando nota. Você falou isso, viu? Ele só traduziu. O Portinari aqui ajuda. Quando a gente começou a comunidade, chegaram os primeiros pacientes, a gente, para não ficar com aquela massa de pacientes à medida que eles foram crescendo em número, começamos a ter a ideia muito intuitiva, lógica, de dividir em unidades. Lógico que na infância o critério que acaba sendo o principal é o critério idade de desenvolvimento, idade cronológica, tamanho, etc, etc. Nós acabamos dividindo a comunidade em 4 unidades funcionais, como a gente chamava. Aqui cada uma dessas é uma unidade funcional. Que continha mais ou menos 15 pacientes, de 10 a 15. Aqui a unidade dos bem pequenos, que a gente chamava unidade dos tipos. Depois dos médios. Variava, às vezes tinha de medinhos também, e adolescentes. Às vezes aumentava conforme o número de pacientes, então tinha medinho, então tinha uma unidade só de meninas. Variava um pouco a formação das unidades funcionais. Isso, lógico, correspondeu à necessidade de vincular um corpo técnico a um número fixo de pacientes que estreitava o relacionamento, não ficava aqueles relacionamentos assim meio erráticos, longínquos, todo mundo atende todos um pouquinho. Isso foi bem marcado. Então, a cada grupo desses começou a se filiar um corpo técnico que era constituído totalmente de psicólogo, de médico, psiquiatra, com especialização na infância, ou formando-se com especialização na infância, assistente social quando tínhamos, e posteriormente viemos a fabricar e inventar uma nova profissão, que era aqueles terapeutas de campo, os terapeutas que cuidavam da vida natural da criança, que tomava café junto, cuidava, jogava bola, cuidava das atividades práticas, etc, etc, que para não ficarem tomadores de conta de criança, a gente começou a estimular uma formação de serem terapeutas das situações naturais de vida. Aqui viemos a chamar de assistentes psiquiátricos. E quando a comunidade chegou mais ou menos à faixa aí dos 60, 65 pacientes, estabilizou esse tipo de organização aqui por unidades funcionais. A gente não estava percebendo que debaixo de um funcionamento bastante bom, mas que se mostrou aparente, estávamos cultivando conflitos nada desprezíveis. Por quê? Porque toda a organização e todo o contato interhumano se fazia neste sentido. Reuniões clínicas, encontros, atividades, trabalho, tudo era dentro de cada unidade. Então o que dava? Dava um interrelacionamento interprofissional intensíssimo, o tempo inteiro. O médico junto com o psicólogo, junto com os assistentes, com o assistente social, essa era a vidinha lá dentro o tempo inteiro. Aqui também, mesma coisa. Até que começou, através do surgimento de conflitos de todas as ordens, aparecer os inconvenientes desse tipo de organização. Que, na medida que a gente analisava o conflito, o porquê dos conflitos, tal, etc., acabamos percebendo
aspectos que eu vou citar em seguida, que levou à ideia de fazer isto. De organizar os profissionais e os pacientes também em setores, como nós chamamos. Setores o que é, portanto? É o aspecto específico, né, profissional, o da identidade bem específica, que é psicólogo, médico, assistente social, assistente, consciente, assistente. Aparece a identidade específica dentro da outra necessidade também, que é conviver com os afins. Então, aqui começou a se representar, primeiro, o cultivo do que é a especificidade de cada uma dessas várias profissões. Então, tinha as reuniões de setores, além das atividades de unidade, começou a se montar as atividades de setores. Então, os encontros entre os psicólogos da comunidade, as reuniões semanais, no mínimo, entre os psiquiatras da comunidade, e assim, etc., de pacientes por representantes e dos assistentes. Então, repara, o cultivo do interprofissional e o cultivo do específico do profissional. Mas isso começou também a funcionar como órgão, como o fórum que representava o equivalente do que no macro social seria a luta de classe. Por que o médico ganha mais que o psicólogo? Por que o assistente tem que ganhar 2 salários mínimos? Não tem grana, ganha 3 salários mínimos, sabe? Tipo de luta de classe. Ou o representante microsocial da inevitável, desejável, ótima, formidável luta de classe. Esse foi o esquema mais maravilhoso que eu já vi na vida. Aliás, fica óbvio até, né? Tem todas as necessidades aqui representadas, traz um crescimento dos 2 aspectos fundamentais. Há o equivalente no macro social das lutas político-ideológicas, etc., e das lutas de classe, tanto que, através de um esquema como esse, acho que esse foi um dos fatores fundamentais de uma instituiçãozinha que não tinha um tostão, não tinha prestígio. A gente deu algum ibope, mas no fim já. Mas os primeiros anos, duríssimos, tal, de grupo, com pouco dinheiro, com pouco tudo, conseguiu se sustentar porque tinha fóruns absolutamente marcados, específicos, apropriados para a digestão dos conflitos internos e para promover crescimento das características de cada indivíduo. Para terminar, o que eu penso que o Luiz quis trazer é que, qualquer que seja o fórum que a gente estabeleça, raciocinemos com a BNEP. Isso que eu estou contando de comunidade terapêutica infância, se for transportar isso aqui a BNEP, que a gente tivesse uma organização que representasse os aspectos aqui verticais e os aspectos horizontais que existem. Então, não é, por exemplo, pegar a BNEP e, muito discricionariamente, formar setor dos psiquiatras. Não. É setor dos psiquiatras, e já que a BNEP se abriu
para psicólogos, setor dos psiquiatras da infância, setor dos psicólogos, setor da assistência social. Existe estatutariamente em termos das comissões, só que não estamos funcionando. Isso daqui funciona muito na BNEP. Cada congresso é um festival. E os psicólogos resmungam muito e muito justificadamente, que eles, não sendo massa crítica, são massas de manobra. Quer dizer, nunca são prestigiados, nunca nada, etc, etc. Mas quem paga a inscrição de congresso, o congresso vive de quem? De nós 18 e mais 3.500 psicólogas que se inscrevem no fazer. Se fosse viver da nossa grana. Esse Portinari corresponde ao que você queria dizer, assim, a necessidade da organização daqui e de todos, não só nossa. Eu só queria tentar sintetizar o que nós deveríamos resolver daqui para frente para sair com alguma coisa objetiva hoje, bem concreta, do trabalho prático para ser tocado. Sintetizando, sei lá, mais ou menos a fala de todo mundo até agora. A questão é, faz isso na BNEP, já tem estatutariamente, não tem na prática. Não tem na prática porque não tem gente, e apesar do Chico ter dito que nós não temos massa crítica, mesmo a pequena massa dos psiquiatras de infância não está articulada direito com a BNEP. Isso é um problema. E o segundo problema é, esta organização, a BNEP, apesar de existir, ela não está na universidade, não está na residência. Então, nós temos que pensar, eu acho, sugiro que a gente pense por aí. Que caminho a gente vai tomar daqui para frente? E a Sônia queria falar, né? Eu acho que a associação tem que ser fora da universidade. A universidade ela deve formar formalmente as coisas, deve dar o poder mas ela não deve deliberar sobre a qualidade, porque senão cada panela vai ser uma panela. Tem que ter uma associação e, no momento, eu acho que tem que ser a BNEP, porque é ela que fez todos esses convênios. Se ela não for sustentada agora, acaba tudo isso. Ela tem que ser sustentada, muito pelo contrário, a gente tem que fazer a força toda da psiquiatria infantil, dar o endosso nela, para ela poder normatizar o que vai ser o psiquiatra infantil, influindo no MEC e nessas universidades que vão propor esquemas individuais. Então eu posso ter um psiquiatra infantil de uma qualidade, de B qualidade e de C qualidade. Então a BNEP que teria que mais ou menos tentar, não é a função dela, porque tem as coisas lá burocráticas do MEC para fazer isso, mas ela tem que ter um cuidado, ela tem que ter o cuidado de influir no que seria o básico mínimo para que fosse considerado, porque senão uma residência como do servidor, que é hoje legalizada, se eu for lá e pedir com o MEC, uma psiquiatria infantil, eu tenho toda a condição de fazer hoje uma residência de psiquiatria infantil no meu hospital e ela ser referendada em função do referendo que ela tem na psiquiatria de adulto. Agora, eu não estou propondo isso. Estou propondo que a BNEP, como associação, representando uma classe, para não ficar na minha mão, nem na mão de não sei de quem, não sei de quem, ela tem um poder de decisão para ela ter continuidade, para não morrer comigo. Então ela tem que estar na universidade para dar uma formação gratuita e tal, formal. Deve continuar com esses grupos de estudos e de formação informal, eles devem continuar porque eles têm boa qualidade, mas a BNEP, como associação, ela deve agregar-nos e exigir um mínimo e normatizar o que seria isso aí, o que é um psiquiatra infantil, com todas as nossas cabeças, como está sendo aqui hoje. Eu acho que é muito importante isso. Já tem isso. Isso já tem isso. Não tem. Isso não. A doutora Almeida apresentou. Já tem, a BNEP Não. está vendo isso. Não, a BNEP não. A BNEP não. É Eu a especialista, na verdade. Quando a senhora apresenta o título de especialista, os requisitos mínimos, que a gente isso tudo que ela está falando já está formado. Não, mas não pelo Só que não médico. está tendo adesão, me parece. Acho que é isso. Não, a formação do Não, da exigência para o título. Não, mas não tem. Complicado, quer dizer, a gente está falando uma coisa que Não. tem contra a autoridade. Não tem a ver com o que alguma coisa que eu ia dizer, tem a ver com o que eu ia dizer. Eu me apercebo o seguinte, quer dizer, uma coisa é a gente
querer trabalhar a partir do prisma que o Luiz colocou, que eu acho extremamente produtivo e construtivo, que é nos apercebermos da realidade que nos fez existir até o presente momento. Então a gente nos toma como referência e toma fatos e coisas que muitas vezes são até de natureza particular, específica, fortuita ou circunstancial de alguns de nós, né? E, por exemplo, não tem sentido dizer não existe a psiquiatria infantil, não existe isso aqui, se a gente está ouvindo de um monte de gente que todos nós aqui, de um certo nível para cá, reconhecemos que foram os nossos formadores, as nossas referências, os nossos baluartes, etc, etc, tal. Nenhum deles tinha título, nenhum deles foi professor titular de psiquiatria infantil, nenhum deles nada. E, no entanto, a psiquiatria infantil, dentro de uma definição muito imprecisa que seja, ela existiu e se fez, e o impreciso aí vai por conta de algumas necessidades e exigências nossas, mas não vai por conta, em momento algum, de uma constatação de que existe e tem peso na realidade concreta, né? Porque essas pessoas existiram, nos formaram e nós estamos aqui. Eu acho que, para mim, é importante distinguir duas coisas. Uma que é o dado de realidade, tomar isso como ponto de referência, e outra é perceber que se nós estamos querendo nos organizar em um outro nível, eu acho que tanto a questão de como é que foi essa trajetória concreta, ela pode nos ajudar, nos orientar e nos iluminar, mas eu vou insistir um pouco no ponto que eu acho que já foi o que eu disse hoje de manhã. Eu acho que a gente, ainda que estejamos num momento aqui que eu percebo que pode ser incômodo falar isso, porque nós estamos querendo nos fortalecer. Então eu quero deixar claro assim, não estou querendo ir contra a maré, não estou sendo contra aquilo que estamos todos juntos fazendo aqui. Só estou talvez para ser um pouco fiel a mim mesmo e me permitindo, pelo que o Dioreto falou ontem à noite, viva a diversidade humana, né? Querendo colocar uma ideia que talvez não esteja indo na mesma maré que todo mundo, que seria dizer assim, eu acho que também a gente precisa de nos iluminar um pouquinho para compreender essas bagunças todas dentro das quais nós vivemos, tentando olhar um pouco de fora também. Eu acho muito difícil a gente conseguir compreender essa briga complicada que existe entre nós, os psicólogos, que pode nos incomodar tanto de perceber que estão querendo nos descaracterizar como médicos, como pode incomodar muitos de nós, querer ouvir a sensação de que o psicológico, ou o psicanalítico, ou o equivalente, não sejam legitimamente nossos, de psiquiatras, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso mostra claramente um viés meio estereotipado, um viés meio ideológico, etc. e tal, que a gente só vai conseguir compreender se a gente retroceder a história de como é que isso se formou. Houve uma época em que não existia o psicológico e o médico, tá certo? Por que é que isso se inaugurou? Por que é que isso se formou? Etc, etc. Eu queria lembrar que é muito difícil a gente resolver esse enrosco sem incluir também uma reflexão sobre isso. Para dar um exemplo, assim, você estava falando aí de um modelo idealizado de como é que deveria ser a formação a nível acadêmico em outros lugares. Eu estou aqui nessa escola, na Escola Paulista de Medicina, dentro de um departamento de psiquiatria. O Gui lembra que a coisa começou um pouco junto, ele até foi convidado. Pois, infelizmente, ele foi embora e eu fiquei aqui. A gente tentou sempre inserir o que a gente poderia considerar uma formação mínima básica dentro da residência geral. Eu acho que poderia ser uma experiência única. A gente não tem psiquiatria infantil especializada, né? A gente tem dentro da psiquiatria geral um programa que, a muito duras penas, conseguimos fazer com que tivesse também uma formação para todos os que vão ser psiquiatras e psicólogos daqui do departamento, uma formação em desenvolvimento e uma experiência clínica com crianças. Então, eu não sei se está certo ou se está errado, só quero mostrar que tem outras formas, outras ideias de se desenvolver, o que podem se desenvolver. E o que a gente vai fazer com isso? Eu acho que é importante discriminar que temos uma idealidade, temos uma trajetória real e concreta de uma história, e acho que a gente tem que fazer uma tentativa de junção disso tudo, uma reflexão um pouco, dando um passinho para trás. A gente, por exemplo, tem brigado para que a formação seja uma formação genérica e indiferenciada. Há alguns ganhos nisso e há algumas desvantagens nisso. Por exemplo, até o presente momento, nunca me interessei por pleitear que existisse assim a cadeira da psiquiatria infantil, o departamento da psiquiatria infantil, etc. Mas eu estou expressando como minha opinião pessoal minha.
nunca foi muito claro para mim. Eu também estou querendo repartir aqui a mesma angústia com vocês de outra maneira. Eu ainda tenho dúvidas sobre isso. Eu vivo dizendo para mim assim, que você me pôs para participar do negócio, da comissão de títulos, especialistas, concursos. Eu não sei o que eu penso sobre isso até hoje. Eu não sei nem se eu acho que está certo assim, ou se está certo de outro jeito. Eu acho que se a gente não se der uma margem para algum grau de dúvida, e a gente também não perceber que, embora esse seja um momento que a gente precisa se fortalecer, que seja um momento que a gente precisa conseguir algumas conquistas, eu gostaria de dizer que, para mim, fica mais aliviador deixar uma brecha também, para que a gente se interrogue sobre coisas que eu acho que a gente não vai resolver certas angústias nossas conseguindo ter o título na mão, conseguindo ter as nossas instituições, ter as nossas associações bem estruturadas. As nossas angústias vão continuar existindo, porque todo mundo aqui tem uma coisa muito clara. A trajetória individual dos nossos modelos, dos nossos mestres, não foi nada disso que nós estamos querendo criar e construir. Foi uma trajetória assim, ó, super tortuosa, e que eu não vejo nisso nada de desvalorizador. Pelo contrário, eu acho que talvez eles mesmos todos os que deram testemunho aqui têm uma trajetória tortuosa, e eu acho que isso os enriqueceu. O que a gente vai fazer com isso? Então, de repente, a gente também cria assim, currículo para psiquiatra infantil, currículo, resolvido o nosso problema. Institucionalizamos tudo. Eu só quero fazer o papel de colocar essa questão como uma coisa que faça parte também das reflexões. Veja, eu não estou pondo uma coisa contra a outra. Eu acho que não, são coisas... Veja, eu recebi o título deles. Quer dizer, eles que me referendam como psiquiatra infantil. Quer dizer, lógico que eu reconheço eles como psiquiatra infantil. Agora, veja, está tendo uma residência de psiquiatria infantil em um outro estado, e ela vai puxar o carro. Ela que vai adquirir as coisas. Por isso que eu estou falando, nós temos que pensar em termos legais, Raul. A gente não pode ignorar a legalidade. Só uma coisa só, tem suprimento também, né? Gente, vamos mudar uma ordem. Eu queria só dizer uma coisa aqui. Desculpa dizer isso tanto a Sônia quanto a Amélia agora. Nós todos estamos como participantes, a gente tem que se listar para falar. Eu só tenho por ordem a Carmen e depois o Marcos. A despeito da tortuosidade, eu acho que da história de formação de cada um, eu acho que o caminho da normatização e de se estabelecer um caminho para formar o especialista precisa ser definido. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Eu acho que começar a discutir a questão da residência de uma forma organizada e da especialidade existir estruturada, eu acho que é uma coisa importantíssima. Porque se a gente não... Primeiro que a gente não vai conseguir carregar ninguém para a especialidade. Se cada um tem um caminho, se faz de um jeito, ou caminha de um jeito, você não vai ter como puxar, como carregar gente para a especialidade. Vai continuar sendo uma especialidade alternativa. Eu acho que a homeopatia já conseguiu se organizar, eu acho que a acupuntura conseguiu existir, e eu acho que a gente precisaria ter uma normalização para estar existindo, formalmente. E eu acho que esse caminho é dançar a formação, a residência médica. Como as outras especialidades, a nossa também. Isso não significa que se abandone as outras instituições. Eu acho que a gente tem que fortalecer as outras. E eu acho importante o papel da BNEP em criar o vínculo da PM, para que a gente exista na PM. É a coisa do corporativismo mesmo. Eu acho que se a gente não começar a se agregar para discutir e para poder se fortalecer e entrar na PM de fato, a gente vai continuar à margem, a gente vai continuar alternativa. Eu ia pular, mas eu resolvi que ia fazer uma pergunta, então a minha fala vai ser mais para saber da doutora Amélia de Loretas. É uma coisa, o doutor Cris, lá na Santa Casa, várias vezes já me contou a história da BNEP. Eu fico imaginando assim, bom, eu estou tentando participar de uma coisa que vocês já começaram a fazer umas 300 mil vezes, provavelmente. Eu queria saber de vocês aonde que isso não deu certo, porque apesar da... pelo que eu estou entendendo, assim, a gente está propondo uma coisa que já está feita, teoricamente.
Só que na prática não está acontecendo. A senhora fala que precisa da nossa ajuda, quer dizer, mas pelo jeito a gente tem um psiquiatra da infância sustentando o órgão oficial. Eu queria saber se vocês sabem responder o que aconteceu, para a gente não fazer o mesmo erro, pelo menos. Ou de repente, nem tem que fazer nada. Nós sabemos. Eu gostaria de saber também. Eu tentaria analisar mais dessa segunda fase pequena minha. Porque eu tive uma primeira fase que foi quando se fundou a BNEP, e que depois, no Guarujá, e que depois eu, por circunstâncias pessoais, formação, e depois minha filha e tudo mais, eu fiquei mais distante. E depois, quando eu retomei, que foi essa segunda etapa, que daí eu entrei na diretoria e passei a ter uma vida associativa mais ativa. Eu acho que começa por a gente não se conhecer. Quer dizer, quando eu entrei na BNEP, eu tentei fazer esse contato, eu tinha algumas referências. Quem me conhece sabe que eu dizia, vocês precisam vir para a BNEP. Eu tentava fazer toda essa arregimentação para dar esse fortalecimento, tá certo? Porque, evidentemente, que o grupo neurológico, que estava muito melhor estruturado, conseguiu ter uma certa dominância dentro da BNEP, em função da não organização dos psiquiatras, tá certo? E da pouca gente com quem a gente sempre contou. De ter até que catar para fazer conta, achar para catar um aqui, um ali, um Raul, a Sônia lá no céu, a Lígia lá no céu, para a gente poder ter essa participação maior dos psiquiatras infantis dentro da BNEP, tá certo? Então, eu acho que